Pessoal, e claro, depois de escolher meu óculos, eu não poderia deixar de ouvir uma história linda, inspiradora. Então, por isso eu tô aqui com o Hamilton. Hamilton, obrigada, viu, meu querido? Eu que agradeço. De me receber aqui na ótica. Eu que te agradeço pelo convite. A história dele é de fato uma inspiração. Ele veio de uma família cujo trabalho e honestidade são princípios que reforçam os valores que sustentam sua vida pessoal e profissional. Há exatamente 35 anos, o Hamilton viu a oportunidade de ter seu próprio empreendimento e abriu uma ótica, a primeira de nossa cidade, a Ótica Lagoa da Prata. Eu fiquei tão feliz quando me falaram, né, de 35 anos de Ótica Lagoa da Prata. Eu falei, eu tenho que ir lá e ouvir como que foi chegar até aqui, que eu tenho certeza que é uma história que vai me inspirar e vai inspirar todos que têm nos acompanhado. Como é que foi isso? Como é que foi lá atrás? Na época, eu era diretor de uma empresa de locação de mão de obra em Americana, São Paulo, né? E aí, quando eu saí da empresa, surgiu a ideia, então, de montar uma ótica, né? E foi uma coisa até, assim, muito ousada, porque eu não conhecia nada de Minas Gerais. Olha só. Eu não tinha nenhum parente em Minas Gerais. Então, na época, hoje a facilidade da internet teria sido mais fácil, mas na época era aqueles guia rodoviário, 4 rodas. Aí eu optei por escolher cidades em torno de 30 mil habitantes, que não ficasse tão longe de Belo Horizonte, nem tão longe de Campinas, que eu sou natural de Campinas. E fui escolhendo no mapa, selecionei umas 4 cidades e vim conhecer as cidades, né? Então fomos agraciados. Foi desse jeito. Não, e foi uma escolha assim pela cidade mesmo. Muito Infelizmente hoje a cidade não está arborizada como era na época. Na época todas essas ruas aqui eram muito arborizadas. Mesmo. E uma cidade plana, de ruas largas, bem arborizada, me chamou a atenção porque é uma característica de cidades do interior de São Paulo, onde eu morava ali, Santa Bárbara do Oeste, né, Americana, etc. E aí, graças a Deus, por influência de criação mesmo de mãe e pai, né? Meus pais tinham um 3º ano de roça só. Se casaram na roça e no outro dia mudaram para Campinas. Olha! E minha mãe era costureira, meu pai era extremamente trabalhador, um trabalhador braçal. Minha mãe costurava terno, então ela tinha, o pai dela, o meu avô, era um português que mandou ela para Campinas para aprender mesmo, fazer um curso de costura, né? Então isso daí foi o início da vida deles e, consequentemente, o início da vida da gente também, né? A sua mãe, então, já era empreendedora naquela época? Desde aquela época, já. Aí influenciou. Com o passar do tempo, eles compraram... Meu pai chegou a ser motorista de caminhão, motorista de táxi, trabalhar em fundição. Aí compraram uma loja de uma prima do meu pai em Santa Bárbara do Oeste. Nós saímos de Campinas e fomos para Santa Bárbara do Oeste. E a minha mãe administrava a loja com o 3º ano de roça. Naquela época não tinha nem calculadora direito. Nem calcula direito, nem torto. Nem... Não tinha calculadora. Não tinha. Se você não soubesse fazer cálculo, mesmo, né? Se você não soubesse tabuada, né? Você não fazia nada. Era tudo manual. Tudo manual. Não tinha curso. Hoje você quer montar um negócio, você vai no Sebrae, tem curso para isso, curso para aquilo, curso para tudo. Na época não tinha absolutamente nada. Era o dom da pessoa para aquilo. E sempre nos disseram, para mim e para meus irmãos, se vocês quiserem crescer na vida, vocês têm que ser honestos, estudar muito, trabalhar muito. E foi o que eu fiz. E meus irmãos também. Graças a Deus, com 30 anos, eu já tinha uma independência financeira considerável que me proporcionou vir para cá, montar uma ótica, né? Alugar casa e tal. E aí, quando eu vim conhecer Lagoa da Prata, não achava ponto para alugar. Não achava. Aí, isso aqui era um lote baldio e aqui tinha uma placa, futuras instalações do Hospital Tancredo Neves. Não tinha nada. Não tinha uma parede. Não tinha nada. Então, aí eu descobri quem que era o dono desse lote, que era a dona Anita Miranda, que mora aqui no quarteirão de baixo.
uma pessoa assim de quem eu tenho uma gratidão enorme, um carinho muito grande por ela, porque ninguém me conhecia. Aí você chegar para uma pessoa, eu falei, dona Anitta, só me vende o lote? Não. Ó, tô vendo o Derek que depois nós vamos conversar, viu, querida? Aí a dona Anitta falou assim, não, eu posso até vender um dia, porque é outra pessoa de uma sabedoria, ela ficou viúva muito nova, com uma fazenda e filhos para cuidar, trabalhava numa escola, trabalhou como voluntária naquela escola lá de baixo, não sei o nome, esqueço o nome, Teotônio. Ela trabalhou de voluntária lá há mais de 20 anos, uma pessoa fantástica. Aí ela falou assim, mas quando eu precisar fazer algum investimento, porque se você vende um imóvel e não compra outro imóvel, você fica sem o imóvel e sem o dinheiro. Verdade. Olha a sabedoria da dona Anitta. Compensar isso, né? Aí ela falou, eu falei, a senhora me aluga o lote? Oh, que interessante. A senhora me aluga? Se a senhora alugar o lote, eu vou construir no lote. Aí ela falou, e como que a gente faz? Eu faço um contrato, mostro para a senhora, eu mesmo vou fazer e vamos lá. Diferente. Eu e ela só. Aí fiz o contrato, claro, um contrato correto, imparcial. Entendi. E ela assinou, eu assinei e comecei a pagar o aluguel para ela e construir a ótica aqui. Num lote alugado. Gente. E aí uns 7, 8 anos depois, ela me disse que precisava comprar um apartamento em Belo Horizonte e queria vender o lote. Aí já estava meio caminho andado. Nossa, falei, não, só pode mandar avaliar. Que gracinha, que sabedoria mesmo, né? E o mais importante é a integridade, né? As pessoas têm que ser íntegras. Isso é uma coisa que hoje virou luxo, mas a honestidade ela tem que ser a base de tudo, né? Já foi tudo assim, de uma forma muito correta. A gente viu em cada detalhe, né, que já havia, né, esse plano, vamos falar assim, maior, de encaminhar tudo para que você viesse para cá. E no início foi muito difícil, porque propositalmente eu escolhi uma cidade que não tinha oftalmologista. Então, aqui na região também você me falava que especializada vocês foram os primeiros, né? Em Formiga tinha o seu Onésimo, que era também uma pessoa fantástica. Ele montou a primeira ótica aqui na região toda. Eu não sei não se Divinópolis já tinha, tá? Porque ele era muito antigo. E ele era uma pessoa fantástica. Ele era ótico. Então, Formiga tinha o seu Onésimo e depois eu aqui, posteriormente. E nas outras cidades não tinha. Tá? Demorou muitos anos para ter. Eu imagino que sempre a gente vê que alguém tem que fazer esse caminho. Né? E o fato de eu ter escolhido Lagoa da Prata foi porque não tinha oftalmologista, porque entre ótica e oftalmologista existe é um termo muito forte, mas é uma prostituição mesmo. Entendi. O oftalmologista manda o cliente para a ótica paga a comissão para o oftalmologista. Isso é uma prática usada em 95% das óticas e dos oftalmologistas por aí. Entendi, já tinha essa pré-indicação. Exatamente. Então, se aqui já tivesse oftalmologista, já ia ter um esquema. Aí você e eu não queria o esquema. Não querer isso. E aí, claro, né, a pessoa ia consultar em Divinópolis, o médico já mandava para a ótica de lá e lá e ficava por lá. Então, como eu disse anteriormente, ainda bem que eu tinha uma estrutura financeira considerável que me permitiu ficar aqui 5 anos trabalhando sem ganhar praticamente. Implantar uma cultura, uma ideia, né, de que, olha, Exatamente. Você pode consultar com qualquer oftalmologista. E havia receita em qualquer lugar. Aqui eu não tenho isso. Não tenho. Aqui eu tenho o melhor atendimento, eu sei do que eu estou fazendo, você vai escolher pelo que eu estou te atendendo. Não, fantástico, amigo. Então, isso daí é uma filosofia de trabalho que ela existe, que é o correto. É o correto. Exatamente. Então, quer dizer, e que o Derek encampou o sistema e coloca em prática até hoje. E isso, para mim, é uma questão de orgulho, porque na vida não é só questão de dinheiro. A gente tem que ter, a gente tem que entender isso. O dinheiro é importante, nós precisamos dele, porque você tem a vida para tocar, você tem suas coisas para fazer, mas você não pode colocar o dinheiro na frente dos princípios. Verdade. E isso daí, você vê, eu só tenho essa ótica.
Em 35 anos, tem gente aí que com 10 anos já tem 20 óticas. Ué, mas é outra história, né? Ali o objetivo é outro. Você fez o seu caminho, dentro dos seus propósitos e princípios. De princípios, isso Sim. Principalmente. Isso é o mais importante de tudo. Sim. Você entendeu? E aí foi galgando com essa dificuldade toda. Depois comprei o lote, você entende? E O pessoal foi vindo. Isso. Foi conhecendo o sempre trabalho. à frente. Você me contou que tem uma formação, a sua primeira formação foi pedagógica. Né? Eu sou bacharel em pedagogia, sou bacharel em ciências biológicas, modalidade médica, fiz 2 anos de filosofia e teve um exame, na época o curso de ótica só existia um em Campinas, um em São Paulo, um em Goiânia e um no Rio Grande do Sul. Então era difícil para você fazer o curso de ótica. E também não tinha fonte didática para você estudar, eram muito poucas as coisas que tinham para você estudar, então você tinha que realmente correr atrás. E eu estudei, o único curso que eu fiz foi de contatologia, que é a lente de contato, com o professor Ney Dias, um professor do Rio de Janeiro, que veio dar um curso em Belo Horizonte, vários finais de semana, né? As outras matérias que você tinha que fazer o exame, eu fui estudando e mais por intuição também. E o MEC, na época, fazia um exame nacional, um exame por ano, aonde quem tinha comprovação de documento que já trabalhava em ótica, né, e que tinha escolaridade básica e tal, podia ir fazer esse exame. Então, quando eu fui fazer esse exame, foi em Joinville. Então, você ia fazer o exame teórico, a prova teórica, e quem passava na prova teórica depois voltava para fazer a prova prática. Nossa! Tá? E vinha gente do Brasil inteiro, porque era a única forma de você ter o diploma, né, a não ser fazer os cursos que eram só em 4 cidades, né? E eu tive a felicidade de passar em primeiro lugar nesse exame nacional. Que maravilha! Tanto que eu fui depois convidado, eu e o rapaz de Blumenau que tirou em segundo lugar, para conhecermos uma indústria de lente de contato por dentro, que esse aí foi o grande conhecimento que eu adquiri nos últimos 35 anos, vamos assim dizer, porque é uma coisa muito fechada. Pouquíssimas pessoas tinham essa oportunidade. Isso. E você imaginar que você, num pedacinho de plástico, você coloca 8 graus, Exatamente. 10 graus, 15 graus, você fala, como? Então foi um negócio fantástico. Foi a primeira vez que eu vi para que servia uma cadeia de benzeno, que a gente estudava em química orgânica e nunca soube para que aquilo servia. Ia ser aplicado. Uma lente de contato é uma cadeia de benzeno. Agora eu fico encantada com a... Né, só até aqui eu já estou encantada, né? Porque todo o caminho foi feito impecável. Isso é... Desde a fala da sua mãe lá atrás, meu filho, a receita é essa. Você trilhou o caminho e buscar o conhecimento. Você não parou, né? Você não parou. Então isso que é o conhecimento, ele sustenta, mas o desejo, o sonho foi caminhando junto e você foi. Você tem que buscar, você não pode falar, eu queria alcançar tal coisa, mas eu vou ficar aqui sentado, vou ficar aqui sentado, Deus me ajuda que eu vou chegar lá. Deus ajuda, Ele te dá conhecimento, liberdade, mas você, né? Mas você que tem que ter iniciativa. Se você não tem, se você não é proativo, você não vai conseguir chegar lá. Você tem que buscar muito. Então, eu, para chegar onde eu cheguei, eu fazia faculdade à noite, trabalhava durante o dia, depois fazia faculdade durante o dia e dava aula à noite. Quer dizer, e depois terminei a faculdade, eu continuei dando aula à noite, trabalhando durante o dia, quer dizer, eu tinha 2 empregos. Quer dizer, se você quer chegar, você tem que abrir mão de uma série de coisas. Eu não tive juventude para aproveitar, eu não tive. Eu tive que me dedicar a isso. E uma coisa que é bom por um lado, mas atrapalha no outro, é o perfeccionismo. Que aí entra a história de que quando você tem que, não pode, eu tive que fazer um trabalho uns anos atrás de ser menos exigente comigo mesmo e com os demais, com os outros. Porque
E isso é uma característica genética. Eu sou assim, meus irmãos são assim, minha mãe era assim, você entende? Mas isso tem que dosar. Tem que dosar, isso dita do ser humano que você desse autoconhecimento, né? Então, assim, eu já tenho até uma leitura que me inspira muito agora, ouvindo a sua história, disso, olha, de estar buscando o caminho, mas ao mesmo tempo entender esse caminho interior. Né? Que é o autoconhecimento. E que a gente adquire com o tempo, né, meu amigo? Exatamente. E que tem oportunidade, como você está tendo, de deixar a receita para o Derek. E isso foi muito importante, porque a minha mãe teve uma loja de roupa, ela e meu pai, durante quase 30 anos. E quando chegou num ponto que eles precisaram vender, porque nenhum dos filhos acampou a ideia da loja. Olha só. Né? Então, eu tive a sorte, né, do Derek gostar, porque quando eles foram fazer faculdade, meus filhos, eu falei, vocês escolhem o que vocês quiserem. Né? Que eu acho que a gente orienta, fala tal, mas você não pode impor. Porque a principal característica para você ter sucesso no trabalho é você gostar do que você está fazendo. Verdade. O dia que você acordar e falar, meu Deus do céu, agora eu tenho que ir trabalhar, mude de emprego. Já tá, o pisca-alerta já está ali no vermelho. Está condenado, mude de emprego. Eu estou vendo você falar em tudo e eu identifico muito os seus princípios, valores, com os princípios e valores também que nós temos na cooperativa, no Cicobi Lagoa Cred. Sei que você é nosso associado lá, por isso que nós estamos aqui. Depois você vai tomar um café comigo. Hoje sou eu que vou levar para tomar o café, gente. E assim, o papel da cooperativa também para o comércio local é muito importante, né, amigo? A cooperativa, tanto que nós não temos conta em bancos privados. Sim. Nós temos conta no Lagoa Cred e no Cred Prata. E a cooperativa é uma coisa interessante, porque é a maneira dos pequenos se unirem para conseguirem alguma coisa que só os grandes conseguem. Né? A primeira cooperativa, acho que foi numa cidade perto de Manchester, na Inglaterra, em 1844. De 27 ou 28 pessoas que mexiam com confecção, entre eles uma mulher. Fundaram a primeira cooperativa, você vê, em 1844. No Brasil foi em 1895. Adivinha em qual estado? Ai, meu Deus. Nem vou arriscar. Minas? Minas Gerais, Ouro Preto. Podia ter... O pessoal da área de agropecuária. Então, você vê, depois a cooperativa teve uma expansão muito maior no sul. E veio subindo. Mas ela nasceu em Ouro Preto em 1895. Então, você vê que não é uma coisa recente, né? Sim. E existem cooperativas em todos os segmentos. E nós temos a sorte, né? Vamos assim dizer, de termos aqui o Lagoa Cred, que é uma cooperativa muito bem administrada. Sim. Que aí isso aí é uma coisa muito importante. Nós temos exemplos aqui de cidade vizinha nossa que a cooperativa quebrou e do dia para a noite os cooperados descobriram que eles eram responsáveis por parte do prejuízo, de acordo com as suas cotas. Então, cada cooperado teve que pôr a mão no bolso e pôr o dinheiro para bancar o rombo. Então, a gente fica satisfeito quando reparte o lucro. Sim, não vai repartir prejuízo. Reparte lucro, né? Então, mas não podemos esquecer que é extremamente importante a administração da cooperativa para ela não ter que vir a repartir prejuízo. Então, e você veja o crescimento do Lagoa Cred. A cooperativa ela tem realmente uma base da sua diretoria, de toda a equipe, muito bem, né, vamos falar assim, especializada, comprometida e traz essa segurança né, para o associado. Porque isso é extremamente importante. Essas promoções ajudam, entende? Então, é muito importante, a gente fica muito satisfeito de fazer parte dessa história também. Nós somos pequenininhos, né? Mas a ideia da cooperativa é essa, é um monte de pequenos
que fazem uma coisa grande. Da aula, de saber que foi em Minas, né, gente? Que aula de história fantástica. E realmente você usou uma expressão aí que a cooperativa ela traz essa leitura, uma forma dos pequenos conseguirem o que só os grandes conseguiram, né? Então, achei fantástica a sua interpretação com relação ao sistema cooperativista. Hamilton, eu já estou com vontade de tomar um café. Vamos lá. Aí, antes da gente tomar um café, queria muito que você deixasse uma mensagem, né? Porque tudo que você falou, eu fico muito feliz, muito honrada de poder te conhecer, poder ouvir sua história, me inspirar, me motivar com ela. Vou sair daqui hoje assim, sabe, cheia, não vou falar cheia, mas transbordando conhecimento, a sua sabedoria, o seu equilíbrio. Isso mostra não só do profissional, mas da pessoa, né? Feliz pelo legado que você está deixando com o DEC, né? Que eu tenho certeza que vai continuar eximiamente, apaixonadamente, tudo que você construiu e vai construir ainda junto com ele. E muito feliz mesmo, te agradecer em nome da cooperativa, né, por confiar, por estar, por ser ali parte dessa construção da história com a sua história. Então deixa uma mensagem para nós. Depois o Délio, vem cá, meu amor. Ele tá tão elegante hoje, né? Não, hoje não. Todo dia, né? Meu querido. Você escutou seu pai falando aqui apaixonadamente você? Estamos trabalhando e escutando, né? Mas assim, parabéns, viu? Obrigado, 35 anos. E eu falei com seu pai que deixar uma história e deixar quem continue e respeite a história, porque a história que ele me contou não é só dele, é da mãe, é do pai, então dos seus avós. Então, isso é o legado. A Ótica Lago da Prata sempre foi, sempre vai ser uma empresa familiar. Isso é maravilhoso. Né? Então, eu sempre me recordo, desde criança, eu tenho minha irmã, duas irmãs, né? Eu imagino você pequenininha aqui, né? Eu tenho minha irmã que é mais nova, a Nikita, né? Então, aqui era bem menorzinho, né? Tinha uma portinha ali, a gente sempre criança ficava ali sentadinho, ficava olhando o movimento, né? Que coisa Então, boa. acho que, querendo ou não, isso também ativa na gente o valor de uma empresa familiar, né? Sim. Então, o fato da gente sempre estar conjunto, ver os meus pais trabalhando, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Graças a Deus, tanto meu pai quanto minha mãe sempre estiveram muito próximos da gente, né? E sempre passaram como tem que ser as coisas. E tanto eu quanto as minhas irmãs, a gente só agradece, né? Porque se eu sou a pessoa que eu sou hoje, é devido a eles. E o fato da Ótica Lago da Prata trazer essa filosofia para dentro da empresa, né? Só gera respeito, empatia com os nossos clientes e o cuidado, né? E tá próximo, acho que isso, a fórmula principal é essa daí. E a gente que agradece pela visita de vocês, com certeza. né? Pelo papo, aqui, né? É muito bom. Que bom ouvir, meu querido. Isso daí Que a gente delícia, fica muito né? satisfeito. A gente tem esse trabalho conjunto, né? E é importante. Isso é muito importante. E para as pessoas, de uma maneira geral, o que eu poderia dizer? Que embora às vezes a gente desanime um pouco, né, que é normal na trajetória, que você vê o outro lá fazendo as coisas erradas, as falcatruas, e está lá na sua frente financeiramente, isso às vezes a pessoa causa um certo desânimo, né? Ela fala, pô, eu estou aqui fazendo tudo direitinho, tudo certinho, e a coisa está indo devagar. Não preocupa, porque Deus tem um propósito para a vida da gente. E, como eu falei anteriormente, não é só a questão do dinheiro. O dinheiro é importante, a gente tem que correr atrás, mas a gente não pode passar por cima das pessoas para conseguir dinheiro. Quem faz isso pode ter certeza, de alguma forma, um dia a casa vai cair. A conta chega. A conta chega, porque isso não é correto. A gente não, repito, não deve fazer com os outros aquilo que a gente não gostaria que fizessem com a gente. Verdade. Que lindo. Eu agradeço vocês, viu? Nossa, Foi um prazer. Daqui. Agora, eu já estou convidando o pessoal para o próximo café. Pessoal, vou ver se os dois vão comigo tomar um cafezinho e, claro,
te espero para o próximo café com essa história linda, inspiradora. Eu me despeço de vocês. Até lá! Até mais. Obrigado. Assim, os dois se fortalecem a cada dia e dão um exemplo de determinação, se enchem de orgulho ao ver o fruto de toda uma caminhada de muitos desafios, muito trabalho, mas também de muitas conquistas. E é claro, eles também fazem parte da história do Cicobi Lagoa Crédito Gerais.